bíblico de hoje tem como tema Como Oliveira Verde. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Salmos 52, versículo 8, onde está escrito assim: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então, queridas irmãs, ao lermos esse versículo que se encontra no livro de Salmos, escrito por Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, com muita firmeza, irmãs, e de maneira notável, ele afirmou ser: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então, irmãs, nos chama a atenção para essa comparação que Davi fez com uma árvore chamada oliveira verde. O que teria, irmãs, essa planta de tão especial para Davi querer ser comparado com ela? Qual a importância, irmãs, dessa planta na Bíblia e suas citações desde Gênesis a Apocalipse? Vamos ver em Gênesis 8:11 como está escrito: E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, irmãs, nesse versículo percebemos a resistência dessa árvore, que mesmo depois das muitas águas, após o dilúvio, suas raízes permaneceram firmes e renovou os seus galhos após a água ter minguado. Então, irmãs, percebemos o quanto essa árvore, pelas suas raízes, demonstrando firmeza, então devemos, irmãs, comparativamente, lutar, almejar para estarmos firmes depois que recebemos o Senhor Jesus e que as nossas raízes estejam enraizadas nele, como está lá em Colossenses 2, do 6 ao 7, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graça. Irmãs, devemos estar enraizados no Senhor Jesus Cristo. Os frutos, irmãs, dados pela oliveira, quando eles estão verdes, produzem o mais puro azeite. Já os frutos, quando estão maduros, na cor roxa, a pureza e a produção do azeite diminui muito. E percebemos, irmãs, que para Davi, ele queria ser uma oliveira verde, para dar a Deus o mais puro do seu fruto, ou o melhor na casa de Deus. Então, irmãs, começamos a enxergar o porquê que Davi fez essa comparação, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Porque ele estava firme, enraizado no Senhor Jesus Cristo. A oliveira, irmãs, as oliveiras, elas são plantas, árvores preciosas, cheias de potencial e que são muito utilizadas. Elas são árvores com características particulares, históricas, plantas que se caracterizam por ter raízes muito profundas. Às vezes as suas raízes elas são maiores do que a própria estatura da árvore. E essas raízes se espalham e se infiltram na terra onde ela está plantada. São consideradas plantas imortais, árvores imortais pela sua longevidade, resistentes, suportando todo tipo de variação de clima. E aqui, irmãs, aonde nós nos devemos comparar
ou se perguntar: estamos sendo como uma oliveira verde na casa de Deus? Nossas raízes, irmãs, estão enraizadas no Senhor Jesus Cristo? Ao longo dos anos, irmãs, estamos resistentes às aflições, resistindo às tribulações, às perseguições. Diversas passagens, irmãs, na Bíblia, a oliveira, ela é utilizada para inúmeras utilidades, desde o seu uso na alimentação, como está lá em Êxodo 29:2, e pão ázimo e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. A oliveira também era utilizada na construção, a sua madeira, como está em 1 Reis 6:23, e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. 1 Reis 6:31, e à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Usada, irmãs, também em ungüentos para aliviar as dores e atar feridas, como está lá em Lucas 10:34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Também era utilizada como óleo de unção. Em Êxodo 29:7, tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. O azeite, irmãs, também era utilizado na produção da luz quando queimado. Como está em Êxodo 27:20, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, irmãs, percebemos que esta planta, a oliveira, ela apresenta muitas utilidades. Ela é utilizada na alimentação, ela é utilizada na edificação, ela é utilizada para sarar as feridas, ela é utilizada para dar luz. E quando nós nos comparamos com uma planta, irmãs, o Senhor muitas vezes nos compara com uma árvore. E que essa árvore, ela pode dar maus frutos e pode dar bons frutos. E ele fala: pelos seus frutos o conhecereis. Então o Senhor nos compara a uma árvore, irmãs. Chega um ponto da nossa vida que a gente tem que nos avaliar. Que árvore eu estou sendo? Como está sendo os meus frutos? O que eu tenho produzido na minha vida? Então, irmãs, esse salmo onde Davi faz essa comparação, ele se compara com uma árvore. A árvore sendo a oliveira verde, aquela que produz o mais puro azeite. E esse azeite, irmãs, ele é utilizado de várias maneiras. E nós, irmãs, o que nós estamos produzindo para o Senhor? O que estamos oferecendo para o Senhor? Será o nosso melhor? Que possamos, irmãs, sermos, almejarmos, nos esforçarmos para ser como uma oliveira que dá seus frutos no seu tempo, que possamos crescer com raízes profundas a cada ano, a cada dia, a cada década, estarmos cada vez mais enraizados no Senhor Jesus, estarmos firmes,
servindo na obra de Deus, servindo na igreja, resistente, irmãs, nas aflições, nas provações, nas tribulações. Nós sabemos, irmãs, que os crentes passam por muitas aflições nesse mundo. E que possamos, irmãs, ser usadas para alimentar quem precisa do pão da vida, que é Jesus Cristo. Como está lá em João 6,36, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Da mesma forma, irmãs, que o azeite era usado na culinária para alimentar, na alimentação, nós podemos abrir a nossa boca e falar do Evangelho, falar das Escrituras, levar o pão da vida. Nós podemos, irmãs, ser luz para os perdidos que vivem nas trevas. Do mesmo jeito que o azeite, quando queimado no candeeiro, produzia luz, nós também podemos ser luz para os perdidos. Como está lá em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãs, que possamos refletir na nossa vida como mulheres crentes, que árvore eu tenho sido, que frutos eu tenho oferecido. Estou firme em Jesus Cristo, firme na casa de Deus, estou honrando ao Senhor, sendo firme e constante aos serviços de adoração, edificando os meus irmãos. Que possamos, irmãs, refletir sobre a nossa vida, sobre a árvore que estamos sendo. O Senhor nos diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor olha para nós como sendo uma árvore e Ele espera de nós que possamos dar frutos. Frutos como mãe, frutos como mulher, como esposa, como filha de Deus, como serva na igreja. Então, que o Senhor nos ajude, irmãs, a almejarmos, a termos um coração que deseje servir ao Senhor e ser firme, irmãs, firmes, enraizados em Cristo, e nos imaginar como uma árvore frondosa, uma árvore que está fincada, enraizada, e que por mais que venham adversidades, tempestades, águas, aflições, provações, nós possamos estar firmadas em Jesus Cristo. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos alimenta. Que Deus nos abençoe, irmãs, para sermos uma árvore que produz bons frutos para o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãs. Amém.